parte que foi aluno dele, primeiro ano do curso de Ciências Sociais, em 78. Então é um prazer especial anunciar aqui, né, uma conversa. As pessoas que participaram das outras sabem, já disse a Juarez, a palavra fica com ele, é uma coisa muito informal, um depoimento sobre os momentos da carreira, que ficarão não só para as pessoas que estão aqui, mas também vamos filmar e isso vai ficar depois disponível na videoteca do nosso portal da Ampox. Posso começar? Pode começar. Eu acho que eu estava tentando pôr uma certa ordem para meu benefício. Se houve ou não houve uma linha nas várias coisas que eu fiz. E me lembro que a primeira vez que eu fui obrigado a fazer uma reflexão desse tipo foi por um convite da Marisa Correia, que foi uma das que falaram nessa semana. A Marisa me convidou, por parte do concurso na Unicamp, de antropologia, para eu falar das minhas experiências na antropologia. Aí eu me dei conta de que tinha um passadozinho lá no começo, em que eu tinha realmente participado de alguns estudos como aluno ainda, de alguns estudos de antropologia. E naquela vez, eu acho que eu repeti isso em duas outras oportunidades semelhantes, eu me lembro que ao conversar sobre uma pesquisa ou outra, das que eu me meti, eu dizia, olha, eu não tinha ideia do que era o meu problema. Realmente não sabia o que eu estava estudando. Foi enquanto eu estava escrevendo que apareceu sobre o que eu estava. A lembrança disso, e não foi só uma vez, foi duas vezes, que esse é um dos... Eu vou falar algumas coisas muito rapidamente da minha formação. E não é incomum aqui no meio brasileiro, principalmente daqueles que se formaram entre os meados dos anos 50 até meados dos anos 60, 70. Várias coisas que eu estava pensando hoje ao tentar sistematizar a minha formação, eu me dei conta de que, não, isso comparado com outras situações nacionais, não é tão incomum. Mas eu acho que eu levei algumas experiências daqueles que se formaram sociólogos a um extremo. Eu vou dizer sobre que sentido. Primeiro, não levei intencionalmente. Aconteceu, mais ou menos, numa situação mais extrema. E procurei hoje, é claro que quando se olha para trás e se atinge uma certa idade, a procura é ver se você tem alguma linha de desenvolvimento, se há alguma consistência no que você fez. Então eu vou estar exagerando nesse sentido. Vocês tomem cuidado e tentem desmontar essa tal coerência. Mas antes, algumas coisas sobre a minha formação. E sobre essas coisas que eu vejo que foram comuns para quando se pensa em sociólogos mais ou menos da minha geração, um pouco mais moços, mas com a idade todos se aproximam uma mesma geração. Primeiro que eu me sentia, não como sociólogo, eu me sentia como cientista social. E que hoje, pensando de novo, uma tentativa de... Eu vejo que eu usei as outras ciências sociais como sociólogo. Mas talvez essa situação que era comum a algumas gerações, pensando nos anos em que se formaram, hoje é muito mais incomum. Eu sinto como se são mais sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. E principalmente aqueles que não se sentem absolutamente, eu acho que não se sentem, talvez esteja exagerando,
cientistas sociais, os economistas. Minha geração era tudo ciência social. Agora, o jeito de usar a economia, por exemplo, era gritantemente como sociólogo. Não no sentido de que simplesmente vê os fatos econômicos e coloca na sua pesquisa, mas no sentido de que você tenta interpretar, a seu jeito de sociólogo, o raciocínio por trás do economista ao olhar uma determinada realidade, um determinado fenômeno. E é muito mais fácil e muito mais próximas eram as outras disciplinas. A sociologia da antropologia, gritantemente, a sociologia, a demografia, a geografia humana. Agora, eu continuo achando que realmente um pouco mais do que a média eu transgredi as fronteiras disciplinares. E isso está explicado por duas coisas. Tudo isso é um esforço meu de me entender. Eu acho que está explicado primeiro pela minha formação. Não foi na USP. Foi uma formação inicialmente numa escola, a Escola de Sociologia e Política, que era eminentemente uma escola de cientistas sociais. A dose de sociologia, a dose de antropologia, de economia, eram quase, de antropologia, eram quase equivalentes. De psicanálise, de geografia humana, etc. E essa formação eu continuei na Escola de Chicago, no Departamento de Sociologia de Chicago, que me influenciou enormemente. E aí é preciso entender um outro característico, que é a ênfase enorme que Chicago fez. Eles tinham vários cientistas políticos, sociólogos e outras disciplinas também, que foram para Chicago, que por causa das condições da guerra, etc., eram europeus. Então tinha uma ênfase, ao mesmo tempo, uma ênfase enorme nos grandes teóricos, nos clássicos, Durkheim, Marx menos, mas Marx, Weber, Durkheim. E, ao mesmo tempo, uma ênfase empírica, pesquisa de campo. Esse casamento que eu encontrei na Escola de Sociologia e Política, eu encontrei também na escola, no Departamento de Sociologia de Chicago. A graduação nos anos 50 e depois A graduação eu terminei em 50. E em Chicago eu estive quase 3 anos, 51 até fim de 53. E notem bem, também tem outra experiência aí que é importante, mas essa vai desviar. Que é o fato de que é um período macartista. E eu senti a universidade, não só a sociologia, mas toda a universidade, uma espécie de ilha. Uma ilha que tudo pode ser pensado. Tudo pode ser discutido. Mas era uma ilha. Ela cercava uma sociedade que as inibições para pensar eram muito fortes. Outro aspecto da minha formação que eu queria salientar agora também, muito rapidamente, é que também outros professores eu senti que tiveram, outros sociólogos eu senti que tiveram a mesma experiência, é que eu lecionei estudantes de muitas profissões. E só muito tarde na vida eu fui lecionar para sociólogo. O meu diálogo, fora o primeiro ano antes de ir para os Estados Unidos, que eu lecionei na Escola de Sociologia Política, então eram sociólogos, eram futuros sociólogos, antropólogos, etc. Mas logo depois eu fui lecionar administradores de empresa, quando voltei do fui lecionar economistas, futuros economistas. Fui lecionar longo período, futuros arquitetos e urbanistas. Eu só fui bem, já quando eu estava terceira década ou quarta década de docência, que eu fui enfrentar sociólogos, cientistas políticos,
etc. Isso marca. Eu acho que marca de muitas maneiras. Exagera. E é uma experiência que depende de uma parte do meio acadêmico, etc. Não está tão profissionalizado como se estava em outros países lá fora. Eu ia para os Estados Unidos e sentia que era estranho estar falando com pessoas. Mas eu acho que com essa recorrência de passagem de um campo para outro, e lecionar sociologias, primeiro, eu não lecionava sociologia, eu acabei fundindo as coisas. Isso era muito consciente de minha parte. Na Faculdade de Arquitetura, eu participei de uma comissão que reformulou o currículo. A minha cadeira em que eu tinha entrado era uma cadeira de economia. Estrutura das organizações econômicas, ciência da administração, depois juntar psicologia aplicada e não sei o que mais. Tudo na mesma cadeira. E o sentido dar a isso. Primeiro, essa cadeira tinha vindo da Politécnica. O currículo dos arquitetos tinha se formado quando eles eram engenheiros arquitetos. Eu me lembro que alguém me perguntar a estrutura das organizações econômicas ou a organização das estruturas econômicas. Não sei o que é. Você dava o sentido que você quisesse. E eu transformei essa cadeira com o consentimento dos arquitetos e dos urbanistas em estudos sociais e econômicos. Isso na FAO. Isso na FAO. A cadeira, não sei se até hoje, não, acho que hoje tem fundamentos sociais e econômicos para a arquitetura e urbanismo. Era uma fusão do ensino. O primeiro curso que eu dei na FAO, eu me chamo para a FAO, que tinha uma coisa no estatuto da universidade, não sei nem se existe isso ainda, que quando pagava uma cadeira, não tinha tempo de fazer um concurso, você pegava alguém de uma cadeira similar de outra faculdade. Eu estava com essa na ciência econômica. É por isso que eu fui convidado para ir para a FAO. E esse é o primeiro curso que eu dei lá, porque eu descobri que eu entrei em junho, março, maio, sei lá, e naquele ano não tinha cadeira. Eu disse, puxa, entrar na USP, entrar numa faculdade e ficar um ano sem lecionar, recebendo, não fazia sentido. Com o tempo a gente aprende. Mas aí eu propus para os alunos. Os alunos estavam querendo a beça aula. E também é uma experiência não muito comum. Os alunos me pediram, eu propus para eles, o que vocês topam? Porque não tem nem lugar na grade aí de currículo para eu botar a cadeira. Eu leciono das 10 às 2, da meio-dia às 2. Desenvolvimento do capitalismo. Era um curso de história, como eu entendia, de sociologia, de ciência política, sociologia. E eu tive uma sala cheia, sem presença e sem nada. Uma liberdade total de ensinar o que eu quisesse. Isso foi em 62. O clima estava se exacerbando já, antes do golpe de 60. De qualquer forma, essas experiências eu acho que me ajudaram a formar o que eu era. Eu não sabia. Quando me perguntava se era sociólogo. Aliás, na FAO, durante muito tempo, quando eu encontro algum aluno daquela época, ele pensa ainda que eu sou economista. E como eu fiz lá eu fiz a livre docência, o doutorado eu fiz na Faculdade de Filosofia. A livre docência e o professor adjunto, o concurso do professor adjunto, eu fiz na FAO. Quem faz a livre docência é doutor em qualquer coisa do estatuto disso.
Eu brincava com os arquitetos, meus colegas, professores, disse, eu vou começar a assinar planta. Eu sou doutor em arquitetura. Mas de qualquer jeito, isso é só. Mas realmente a fusão, a transgressão de fronteiras foi total. Isso se repetiu nas minhas pesquisas. Totalmente. Eu vou agora exemplificar com 4 momentos. Primeiro é salientar que pesquisa, para mim, eu nunca fui um cientista social, sociólogo, ou que fosse interessado em desenvolver uma teoria. Eu tinha uma formação teórica, principalmente das leituras, durante os 3 anos de estágio. Eu acho que bastante sólido, razoável. Mas o meu interesse eram nas teorias para entender a realidade. O que eu queria era entender o Brasil. Entender no que estava aquilo que são os anos 50, mesmo dos anos 50, segunda metade dos anos 50. Para onde, quais são os processos? A minha palavra-chave na cabeça é processos, tendências. E não necessariamente estruturas. Estruturas em processo. Isso surge de uma maneira muito tosca na primeira pesquisa que eu me meti. Como toda pesquisa que eu me meti, exceção nos últimos 15 anos, sempre é um acaso. Sempre, e o que não quer dizer que eu ia conforme o que me pediam. Eu vejo hoje que eu tinha uma certa linha de compreensão do Brasil. De um aspecto, de uma outra coisa. É chato a gente falar essa conversa de sociólogo, porque você realmente se parece um egocêntrico. Eu sou, mas nem tanto. Nem tanto. Mas a tentativa de compreender o que você leva a isso. No primeiro estudo que eu fiz, eu estava ainda com a ideia de que eu ia apresentar uma tese de doutorado. Eu tinha feito em Chicago tudo, fiz o mestrado lá, tese de mestrado, depois todos os cursos e todos os exames para doutorado. E apresentei a defesa do projeto, que era uma defesa aberta, para qualquer pessoa do departamento entrar e fazer pergunta. Se apresentava um projeto e eu estava tentando cumprir esse projeto que eu tinha me proposto fazer. Estudo de relações industriais em 2 comunidades. Que acabei fazendo por outros motivos mais tarde em Minas Gerais, na Zona da Mata. Mas aí eu me engrenei num grupo, vieram me convidar. Que grupo é esse? Para mostrar o acaso. O grupo era o fato de Bertrand Hutchison, um sociólogo inglês, que tinha estudado com David Glass, num estudo, o principal estudo do Glass, que é conhecido, então era mobilidade social na Inglaterra. E ele queria repetir o estudo de mobilidade social em São Paulo. E por que ele queria? Porque ele tinha vindo como os acasos, para mostrar também que esses acasos estavam permeando a sociedade brasileira. Eu acho que permeiam até hoje. As pessoas pedem para a gente fazer as coisas sem ter ideia do que é isso que eles estão pedindo. Pediram o Hudson veio como um assessor da Unesco para o Ministério da Educação, naquele Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais que tinha sido fundado no Rio de Janeiro. Depois o Centro Regional em vários dos estados, lá de São Paulo, pegou também. E 6 meses ele ficou lá sem ninguém dizer o que era para ele fazer. Como essa situação é muito anormal, apesar de ser muito comum no Brasil, ele pegou e convenceu o pessoal lá do Centro Brasileiro de que ele viria para São Paulo para montar um escritório e fazer uma pesquisa em São Paulo. Ele queria estudar em São Paulo. Convidou um doutorando de Colômbia, que era Carlo Castaldi. Convidou uma psicóloga, da professora assistente naquela época, eu acho, da USP,
o departamento de psicologia, a Carolina Martuchelli. E me convidaram porque sabia que eu queria estudar na fábrica.